O tempo mudou e algumas doenças pioram com esse clima mais seco. Uma delas é a asma, mas tomando os cuidados corretos, ela pode ser bem controlada. Quero saber mais detalhes com a Tainara Raquel. Boa tarde. Oi, Jordevar, novamente para você, oi para todo mundo que está nos assistindo. Hoje, dia 6 de maio, é comemorado aí o Dia Mundial, da asma, e a gente vai entender melhor o que é essa doença, quais são as características, os sintomas, com a Natália Carelli, que é pneumologista. Uma boa tarde para você, Natália. O que é a asma? Essa doença atinge quem? Qual que é o público? Boa tarde, Tainara. Boa tarde, Jordevar. Bom, a asma é uma doença inflamatória. É uma inflamação que acontece no pulmão. Então, os brônquios, eles sofrem uma inflamação desencadeada por vários gatilhos, né? Então, esses gatilhos que podem ser desde infecções até poluição atmosférica, vai causar essa inflamação e esse estreitamento das vias aéreas. E a população que acontece, que manifesta essa doença, é principalmente a faixa etária de crianças, e a gente costuma falar que a asma ela é bimodal, né? Então ela manifesta geralmente na infância, às vezes na adolescência, na vida adulta jovem ela entra em remissão, podendo voltar os sintomas após os 50 anos de idade. E esses sintomas quais são? Como que é possível identificar os primeiros sintomas ali? Sentir isso e a pessoa saber, não, eu acho que pode ser a asma. Tem como identificar ali os primeiros sintomas? Tem sim. Então, os sintomas de quem tem asma não são contínuos, né? Então, a pessoa, quando ela entra em crise, é que ela realmente vai apresentar os sintomas. Esses sintomas podem ser crises agudas de tosse, falta de ar, chiado, como se fosse um miadinho de gato, e uma dor no peito, que é como se tivesse alguém pisando no peito. Então, são crises repentinas quando a pessoa se expõe a esses gatilhos que eu comentei com você. Perfeito. E qual que é a primeira recomendação, assim que a pessoa identifica esses sinais? E se tem alguma recomendação, para ser feito no dia a dia para evitar aí ter a asma ou manifestar esses sintomas? Bom, o paciente asmático ele precisa ser muito bem educado, então ele precisa ter um acompanhamento rigoroso com o pneumologista, porque o pneumologista vai identificar se ele tem necessidade ou não de usar medicação contínua e o plano de ação. Então todo asmático tem que ter um plano de ação, que é uma receita à parte que vai explicar para ele a conduta que ele tem que ter diante do início dos sintomas. Se ele tem que procurar um pronto-socorro ou se ele tem que já fazer uso da bombinha de resgate. E além dele ter esse controle do medicamento, é importante ele também evitar os gatilhos que podem desencadear uma crise. Então, mudanças bruscas de temperatura, sair do quente para o muito frio, infecções respiratórias, que nessa época do ano a gente está vendo muito, então, em todos os extremos de idade, a gente está vendo infecções, poluição atmosférica como fumaças de cigarro, escapamento, mofo, poeira. Tudo isso o paciente precisa ter um rigoroso controle ambiental e medicamentoso para ele livrar-se das crises. Você já comentou sobre a questão das alterações climáticas, Exatamente nesse clima que a gente está agora, quais seriam as orientações? Bom, agora é realmente a gente evitar aglomerações, Então, pessoas, às vezes, quando está doente, é importante ela manter reclusa até o ciclo do vírus ou da bactéria se encerrar. É importante também manter uma boa higiene do ambiente, então evitar ambientes muito fechados. De manhã, se for preciso, se for possível, deixar o sol, a casa, o quarto pegando ar fresco, o quarto pegando o sol. Então é importante a limpeza. Ao invés de varrer, é importante jogar água e passar um rodo. Limpar com pano úmido as superfícies de mesa, armário. Então, esse controle é muito importante. Perfeito. Obrigada pelas suas informações. Lembrando aí, Jordevar, das orientações que a Natália deixou aí pra gente nessa época do ano e que é preciso tomar muito cuidado aí com essas doenças respiratórias que, de agora para frente, elas podem se tornar ainda mais frequentes. Volto com você no estúdio.